precisamos voltar a aprender a ter fome de Deus. Nós queremos pão, mas não queremos Deus. Estamos perdendo a oportunidade de ter encontros com Deus, porque somos mornos. Nós estamos perdendo a chance de termos uma vida espiritual mais intensa. Cristo está disponível para se revelar a você, e você está preocupado com o que vai comer, está preocupado com as coisas que te levam até o túmulo. As coisas que te levam até o túmulo, amigo, vai ficar no túmulo. Caixão não tem gaveta. Mas as suas preocupações diárias, o que tem tirado o seu sono, são coisas que Cristo resolve num piscar de olhos. O que tem feito você perder a fé são coisas que o mundo tem. Mas o que você mais precisa, amigos, é aquilo que só Cristo pode oferecer: vida eterna. Mas para isso você precisa ter fome de buscar a Deus. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de Senhor Jesus. Jesus, o pão da vida. A mensagem de hoje será com o pastor Rafael Duarte e iremos ver a importância de sermos totalmente dependentes de Cristo. E para isso quero te convidar a pegar sua Bíblia para que possamos ver alguns relatos na palavra de Deus, mostrando a importância de estar sempre ligado a Jesus, estar sempre sendo dependente dele. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. João 6,66 diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já, o quê? Não andavam com ele. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Cadê o pessoal da câmera? Posso descer aqui? Posso? Então olha para mim, vou tentar entender o que está acontecendo aqui. Essa foi a primeira crise no ministério de Jesus, e foi uma crise. Nós tivemos um processo de apostasia aqui. O texto diz que muitos discípulos fizeram o quê? Abandonaram Cristo. Por quê? O capítulo 6 de João, para mim, é um dos capítulos mais emblemáticos do livro de João. Porque ele tem uma sequência que precisa ser entendida para fazer sentido para nós. Eu vou tentar resumir, mas o meu desafio para você é ler esse capítulo em casa. Esse capítulo ele tem alguns pontos importantes. E tem uma curiosidade: o capítulo 5 de João, que vai ser o meu sermão de amanhã, o capítulo 5 de João, Jesus está em Jerusalém na Páscoa. No capítulo 6 de João, Jesus também está na Páscoa, mas não em Jerusalém, na Galileia. Ou seja, do capítulo 5 para o capítulo 6 se passaram quanto tempo? 1 ano. É porque João ele tinha um objetivo principal ao compartilhar o seu livro. Lembre-se, o livro de João foi o último livro escrito da Bíblia. Ele escreve este livro para conseguir provar através dos sinais de Jesus, conseguir provar para as pessoas de que Jesus é Deus. Então ele se foca nesse objetivo, ele foca nos sinais que são dados por Jesus para provar que ele é Deus. Mas João capítulo 6, João faz questão de colocar essa história 1 ano depois, porque agora Jesus pela primeira vez passa a Páscoa não em Jerusalém. Todas as Páscoas que Jesus passou em Jerusalém, mas essa Páscoa específica, Jesus passa na Galileia, na sua terra natal. Só para você lembrar, mapa de Jerusalém, só para você poder entender, mapa da Terra Santa. Aqui no norte nós temos Galileia, onde fica o Mar da Galileia. Do Mar da Galileia desce um rio. Como é que chama esse rio? Jordão. Dan, tribo de Dan, em cima do Mar da Galileia, rio que desce de Dan, por isso que chama Rio Jordão. Rio Jordão desce, o Rio Jordão vai desaguar aqui no sul, no Mar Morto. Entre o Mar da Galileia e o Mar Morto aqui no sul, tem o Rio Jordão, e ao lado do Rio Jordão nós temos Jerusalém, que também fica no sul. Nós temos Belém, que também fica no sul, onde Jesus nasceu. Só para você, não sei se você gosta de geografia, mas eu gosto. Então estou tentando mostrar para você um pouquinho, para você entender. Jesus está onde então? No sul ou no norte? Não, está no norte. Está aqui, ó, Mar da Galileia. Do lado do Mar da Galileia tem uma cidade, que é a cidade de Pedro, chamada de Cafarnaum. Lembra do nome dessa cidade? Jesus passou boa parte do seu ministério aqui, em Cafarnaum. Mas diz o texto que agora Jesus está no Mar da Galileia. Só que tem um detalhe: o Mar da Galileia não é um mar. Ele é chamado de mar, mas ele é água doce. Ele é um rio, é um lago. Só que é um lago muito grande. Então quem está desse lado não consegue enxergar a outra margem, porque geralmente se tem 14 quilômetros de uma margem a outra e cerca de 22 quilômetros de uma ponta a outra. Então é um grande lago, sim ou não? Por isso é chamado de mar. Só que aqui ele é doce, o Rio Jordão doce, e vai desaguar lá no Mar Morto, que é extremamente... Está claro isso aqui? Ok.
verso 1. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui no capítulo 6. Vamos viajar comigo para a Terra Santa, sem guerra. Vamos lá. Verso 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Mar, não tem margem, né? Então, mas aqui tem, porque não é mar, é lago. E uma grande multidão, o quê? O seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu o monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus lhes dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Então Felipe respondeu: Senhor, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Mas aí tinha um discípulo chamado André. Eu gosto da disposição do André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino, e este menino tem o quê? 5 pães. Menininho levou saiu de casa, a mãe falou: filho, vai sair? Vou. Leva a lancheira. O que tem hoje para comer, mamãe? Mac e fish. Pão com peixe. Tá, mas quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Divide, corta no meio, pedaço para um, pedaço para outro, faz um sanduíche e come. Ele foi prevenido. Jesus pregou o dia todo. As pessoas ficaram o dia inteiro ouvindo Jesus falar. O sermão estava bom então, sim ou não? Para você ouvir Jesus falar, estava bom o sermão. As pessoas ouviram Cristo falar. No final do dia, Cristo olha para aquela multidão sentada, diz o texto, e é engraçado que os 4 evangelhos falam dessa história. Então tem detalhes que um apresenta que o outro não apresenta, então eles são complementares. Jesus, ele está sentado e ele olha para os discípulos e fala assim: a gente precisa alimentar essas pessoas. Tem muita gente, eles passaram o dia inteiro aqui. Jesus tem uma empatia com eles. E aqui é um ponto interessante, porque eles começam a pensar em solução de trazer alimento para eles. E eles têm pelo menos 4 opções. Primeira opção: mandar o povo embora, vai para casa. Cada um come na sua casa. Só que eles moravam longe, você lembra do texto? O texto diz que eles atravessaram o lago para ouvir Jesus pregar do outro lado do lago. São pelo menos 14 quilômetros de travessia. Já estava tarde. Não era tão simples voltar para casa. Era mais fácil, mas a empatia de Cristo não permitiria que isso acontecesse. Jesus se preocupou com eles. Está claro isso aqui? Outra opção: vamos juntar dinheiro para comprar pão. E aí Felipe, preocupado com o bolso, falou: mas nem 200 denários. Denário era o dinheiro de trabalho de um dia. Aliás, teria que ter o dinheiro de 200 dias de trabalho de um romano para conseguir comprar pelo menos um pouquinho. Talvez não daria para comprar. Mas o problema nem era esse. O problema não era ter o dinheiro. O problema era ter padaria, para que tivesse pão suficiente para fazer pães para 5 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças. Se tinha pelo menos umas 15 mil pessoas ali, no mínimo. Terceira opção: vamos ver o que tem de comida aqui, vamos dividir. Fizeram um apanhado e descobriram que tinha bastante comida ali. Quanta comida tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Então a quarta solução foi a única solução, na verdade, que é entregar para Cristo. Só Ele podia resolver. Os discípulos pensaram em estratégias, nenhuma deu certo. Porque na verdade a melhor estratégia deve ser a sua primeira: é buscar o Senhor. É Ele que dá a solução. Nós conhecemos a história, não vou me deter aqui a ela, mas aqui esse capítulo mostra essa multiplicação de pães, que diz que no final, depois quando todo mundo comeu e estava satisfeito, ainda sobrou quantos pães? 12 cestos de pães com peixes para eles poderem se alimentar. O milagre de Cristo foi completo e Cristo teve de fato muita ousadia. Só que aí acontece, a cena vai começando a criar alguns detalhes. Vamos lá. Verso 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram assim: olha, este é verdadeiramente o profeta que devia vir para o mundo. Essa é uma boa frase, sim ou não? É uma boa frase? Sim. As pessoas reconheceram que este homem era um profeta, mas Jesus não era só um profeta. Existem muitas religiões que acreditam que Jesus é apenas um profeta. Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. Verso 15. Só que Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei o quê? A força. Então ele se retirou outra vez e foi sozinho para... As pessoas quiseram pensar assim: este homem multiplica pão, então nós precisamos fazer o que com ele? Vamos colocá-lo como rei, porque se nós colocarmos como rei, nunca vai faltar pão na nossa mesa. O pão desse homem é um pão milagroso.
Ele precisa ser o nosso rei, nós precisamos colocá-lo como rei. Mas não era esse o ministério de Cristo. E Cristo então, quando descobre que estava tendo um motim para poder colocá-lo, Jesus à força como rei, ele se afasta e vai para o monte. Interessante. Escurece, os discípulos começam a se programar. Versículo 16 diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Eles olharam, Jesus saiu sozinho. Os discípulos disseram assim: a gente precisa voltar para casa, vamos atravessar o mar, vamos voltar para Cafarnaum. Os discípulos entram no barco e faz a travessia, 14 quilômetros. Só que diz que quando eles estavam no meio do mar, uma tempestade se formou e começou a cair uma tempestade. Neblina baixa, as pessoas preocupadas, ansiosas, situação acontecendo, meio do mar. De repente eles olham para o longe, quem que eles veem? Cristo, que já estava no monte, desce do monte e vai andando por sobre a água. Só que eu imaginava essa cena de Jesus está aqui e ele começa a andar alguns metros para poder chegar lá no barco. Os discípulos andaram pelo menos metade do mar. Foi pelo menos 7 quilômetros. Jesus andou 7 quilômetros para poder encontrar os discípulos. Podia fazer de uma maneira mais diferente, né? Ele podia aparecer aqui e sair lá, não sei como é que foi. Mas o que eu consigo imaginar é que Cristo fez questão de ir atrás deles, de encontrá-los no meio da sua maior angústia, da sua tempestade, do momento que estava acontecendo. E eles não reconhecem, alguns pensam que é um fantasma. E aí Cristo diz uma frase interessante quando ele diz assim: mas então Jesus lhes disse: sou eu, não tenha medo. Jesus não fala que é Jesus, ele fala: sou eu. Sabe quando você esquece a chave de casa e bate na porta? E quem está lá dentro fala: quem é? E você fala: sou eu. Você não falou seu nome, mas quem está lá conhece o quê? A tua voz, e entendeu, era Ele, é Cristo, sou eu. Mas na verdade é muito mais do que dizer sou eu. Esse é o trivial. O que Jesus está dizendo aqui é a expressão que foi pronunciada lá no Êxodo, quando uma voz surge no meio de um fogo ardente, onde Moisés chega perto e tira a sandália dos pés e pergunta: quem é você? E a voz que está lá diz assim: eu sou. O que Cristo está dizendo aqui é: você não sabe quem eu sou? Eu sou. Ali era o próprio Deus encarnado que estava andando no meio do mar, sobre as águas, para poder encontrar esses homens. Interessante. Quando chega, Jesus entra no barco, vai com eles para o outro lado. Quando chega no outro lado, os seguidores de Cristo começam a procurar Jesus, aqueles que queriam fazer Jesus de rei, procurar cadê onde Jesus está, e aí eles encontram Jesus do outro lado. Verso 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram. Aqui a crise acontece. Você entendeu o que aconteceu aqui? Jesus ignora a pergunta deles. A pergunta deles: Senhor, como é que o Senhor chegou aqui? A gente não viu, como é que o Senhor foi? Você entrou no barco? Onde o Senhor estava? A gente não te viu mais. E Jesus não responde a pergunta deles. Jesus, ele nesse momento precisou ser direto. E aí Jesus faz um longo discurso para aqueles homens, para falar sobre um assunto que naquele momento era importante Cristo deixar claro. Interessante. Jesus olha para aqueles homens assim: eu sei por que vocês vieram atrás de mim. Vocês não estão interessados no sinal. O que é um sinal? Um sinal era uma comprovação divina. Aquele homem que se dizia o Messias, não apenas dizia, ele era. Os milagres que ele realizava comprovavam de que ele era muito mais do que um profeta. Ele era muito mais do que um rabi. Ele era muito mais do que um pregador. Ele era o Deus encarnado que estava entre nós. E as pessoas tinham a oportunidade que todos os profetas antes deles tinham vontade de ter, que era de encontrar com o Rei do Universo. Você consegue imaginar isso? De você poder encontrar com o Rei do Universo. Só que agora eles viram Jesus fazendo os milagres e não conseguiam enxergar Jesus como um Deus, e sim como um político que poderia nunca mais faltar o bolsa-pão para eles. E aí eles olham e falam assim: Senhor, o Senhor precisa providenciar para nós pão sempre. O texto continua dizendo isso. Verso 26, então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Verso 30, então lhes disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Olha aqui, Jesus já tinha dado sinal, sim ou não? Só nesse capítulo ele deu quantos? No mínimo 2. Multiplicou pão e andou sobre
No mesmo dia. Mas eles olham e falam assim, mas qual sinal o Senhor dará para nós? E aí eles fazem uma comparação de Jesus com Moisés. Olha o que diz o texto, verso 32, então 30. Que sinal o Senhor dará? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Então Jesus lhe disse assim, em verdade te digo, que não foi Moisés que deu pão do céu para vocês. Quem deu pão do céu para vocês foi quem? Fui eu, foi meu pai, fui eu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, verso 34, olha a conversa, é interessante a conversa, presta atenção na conversa. Então lhes disseram assim, Senhor, dê-nos o quê? Dê-nos sempre deste pão. Aí, amiga, aí eles foram demais, né? Aí Jesus não aguentou. Aí Jesus respondeu, amigos, eu sou o quê? Vocês querem sempre esse pão? Mas o pão está aqui. Jesus está usando uma linguagem o quê? Simbólica. Mas era muito claro o que estava acontecendo. Os interesses de todos aqueles seguidores era simplesmente de poder receber os benefícios da fé. Mas Cristo queria ser muito mais do que isso. Eles queriam os milagres de Jesus, mas eles não queriam o Jesus do milagre. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas assim, que querem o milagre de Jesus, mas não querem o Jesus do milagre. Mas aqui tem o ponto mais importante. Olha o que diz o verso 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. O pai de vocês, olha o verso 49, o pai de vocês comeram o maná do deserto. Vocês não falaram que o sinal que vocês queriam era o maná que caísse todo dia? Pois o pai de vocês comeram o maná do deserto, só que eles o quê? Morreram. Vocês buscam um pão que vai levar vocês até o túmulo. Mas eu, Jesus, tenho o pão. Eu queria tanto que você entendesse isso, igreja. Eu, Jesus, tenho o pão que se vocês se alimentarem, vocês não vão apenas para o túmulo, vocês vão para a vida eterna. Se vocês se alimentarem deste pão da vida, vocês irão ser eternamente vivos. A morte não terá poder sobre vocês. Vocês têm certeza que vocês só querem pão da terra? Verso 53. Jesus então respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão o quê? Vida em vocês? Aí, amiga, aqui foi o escândalo total. Então eu tenho que comer carne e sangue, aqueles homens entenderam. Claro que Jesus não está falando aqui de canibalismo. O que Jesus estava ensinando aqui era simbólico. O que é o comer o pão e a carne? O comer o pão e tomar o sangue? O que era isso? Era uma explicação de uma cerimônia que Cristo iria instituir. Nós vamos fazer isso hoje. Simbolicamente nós vamos comer do pão e tomar do sangue, que é a Santa Ceia que Jesus iria instituir. Mas na verdade o que Cristo está dizendo aqui é simples, mas eles complicaram tanto. O que Jesus está dizendo aqui é simplesmente assim, preste bem atenção o que Ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam deixar de me procurar pelos seus interesses e ter um compromisso verdadeiro comigo. Eu sou vida, vocês não têm vida, mas vocês precisam se comprometer comigo. Na hora que Jesus falou assim, vocês precisam se comprometer comigo, eles viraram as costas e foram. Você entendeu a história? Foi uma crise. Verso 66, terminamos. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Será que vocês também vão embora? Então Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse, não é o fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem haveria de trair Jesus. Você entendeu o capítulo, sim ou não? Ficou claro? Jesus faz o milagre da multiplicação, Jesus anda sobre as águas, mas as pessoas vão atrás de Jesus por outros interesses, e Cristo precisa ser duro e falar assim, vocês precisam de compromisso. Quem vier a mim eu não vou lançar fora, está aqui no texto. Quem vier a mim eu vou receber, mas você precisa estar de coração aqui. E aí quando os discípulos vão embora, os seguidores vão embora, Jesus vira para os próprios apóstolos e fala assim, vocês também querem ir? Vocês também vão? E é pensando nisso que eu quero trazer as 3 lições da mensagem de hoje. E você vai entender, amigo, por que eu pensei com tanto carinho sobre essa história, sobre esse texto. Olha para mim. Olha para mim aqui. Bruno já pode me ajudar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem bem atenção.
Olha bem para mim aqui. A primeira lição que eu tiro nesse texto é que nós, amigos, precisamos voltar a aprender. Precisamos voltar a aprender a ter fome de Deus. Nós queremos pão, mas não queremos Deus. Nós, cristãos, neste tempo, igreja de Botafogo, eu digo isso com muita tristeza no coração, nós estamos perdendo a oportunidade de ter encontros com Deus, porque somos mornos. Somos mornos. Desculpa, mas aqui um apelo sincero de um pastor que ora por você. Nós estamos perdendo a chance de termos uma vida espiritual mais intensa. Cristo está disponível para se revelar a você, e você está preocupado com o que vai comer, está preocupado com as coisas que te levam até o túmulo. As coisas que te levam até o túmulo, amigo, vai ficar no túmulo. Caixão não tem gaveta. Mas as suas preocupações diárias, o que tem tirado o seu sono, são coisas que Cristo resolve num piscar de olhos. O que tem feito você perder a fé são coisas que o mundo tem. Mas o que você mais precisa, amigos, é aquilo que só Cristo pode oferecer: vida eterna. Mas para isso você precisa ter fome de buscar a Deus. Essa semana eu estava preparando as mensagens da Semana Santa e lendo os evangelhos e fazendo o Inabaláveis aí do Desejado das Nações e lendo de novo Desejado. E eu me emocionei várias vezes lendo as histórias de Jesus e falando assim: Senhor, me ajude a ter mais fome de te conhecer, de saber quem é o Senhor, de saber quem é Deus, de querer te encontrar a cada dia. Precisamos de Deus, amigos. Precisamos ter fome dEle. Estamos nos contentando com migalhas deste mundo, enquanto Deus tem uma mesa farta, um banquete de pão do céu para você. Até quando você vai ficar passando fome espiritualmente, tendo pão do céu disponível para a tua vida, mas você não busca mais? Seja sincero. Essa semana, olha para a tua vida, faça uma análise. Essa semana você buscou a Deus? Responda para você só, de verdade. Quantas vezes que você orou entendendo o que você estava falando? Quantas vezes que você abriu a Bíblia e leu a Bíblia com fome? Com fome de entender a palavra, com desejo de saber quem está falando através dessas palavras vivas. Amigo, precisamos ter fome de Deus. Porque sim, passamos 2h30 assistindo um filme e achamos pouco, mas 10 minutos com Deus é muito. Que isso que está acontecendo? Somos a pior geração de cristãos. Os cristãos que começaram essa caminhada morriam por causa do Evangelho. Hoje trocamos a Deus por nada. Desculpa, amigos, a minha dureza, mas eu preciso que você entenda que se você acredita que Jesus está voltando, chegou o tempo de olharmos para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para viver mais contigo. E eu oro para que isso aconteça na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de buscar a Deus, e não perca a chance de encontrar com Ele. Segunda lição: quem é Jesus? Eu confesso que eu ficava me perguntando nesse texto de João sobre a resposta de Pedro, porque a resposta de Pedro, a resposta de Jesus para Pedro, parece que não casa com a resposta de Pedro. Como assim, pastor? Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens a mensagem da vida eterna. Vou falar sobre isso, mas ele diz assim, olha o que diz o versículo 69: e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro olha para Jesus e fala assim: o Senhor é o Santo de Deus. E Cristo, em vez de falar amém, é isso, Jesus olha e fala assim: mas um de vocês é o diabo. Não é meio estranha a resposta? Por quê? Porque na Bíblia apenas uma pessoa chamou Jesus de Santo de Deus. Só uma pessoa, antes de Pedro. Quem? Marcos capítulo 1, vai rapidinho. Marcos capítulo 1, verso 21, diz assim:
Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Eu sei muito bem quem você é. O que o diabo disse que Jesus era? O que Pedro disse que Jesus era? A resposta de Pedro foi boa ou foi ruim? Foi boa ou foi ruim? Foi ótima! Mas aqui Cristo está querendo dizer assim: você está dizendo como Pedro ou está dizendo como demônio? Porque se você diz que eu sou o Santo de Deus, você vai se adorar na minha presença, você vai se lançar na minha presença, você vai se preencher de mim. Agora, se você está falando como o demônio diz: você é o Santo de Deus, então você está me incomodando. A sua santidade está tirando o meu espaço. É forte isso aqui, né? Quem é Jesus para você? Jesus é o Deus que te salva? A sua santidade te transforma? Ou é o Jesus é o Deus que te incomoda? Forte, né? Mas aí tem a terceira e última lição. Pedro diz assim: você vai embora? Jesus diz para Pedro, né? Você vai embora? Para os discípulos. E Pedro responde. E eu gosto muito da resposta de Pedro. O que Pedro responde? Para onde iremos? É isso? Não. O que Pedro responde? Para quem iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Para quem iremos? O que Pedro está dizendo aqui: Senhor, eu tenho muitos lugares para ir, mas o único lugar que eu preciso é o do Senhor. Para quem iremos? E eu fiquei pensando nessa pergunta hoje. Se hoje Jesus chegasse para mim e falasse: Rafael, você quer ir embora? Talvez eu voltaria para a minha terra. Talvez eu teria que arrumar um outro emprego. Talvez teria que fazer outros amigos. E com certeza o diabo já teria um barco preparado para me navegar longe de Deus. Mas para quem que eu vou? Para quem que eu vou? Porque há 24 anos eu encontrei Jesus. E eu me apaixonei por Ele. Para quem que eu vou? Quem é como Jesus? Quem é como Jesus, igreja? Ninguém! Para quem que eu vou? Ele viu em mim o que eu mesmo não enxergava. Ele me aceitou como eu era, mas Ele não me deixou do mesmo jeito. Ele me viu antes de eu nascer, Ele me deu vida. Eu fui resgatado pelas mãos dEle, Ele me deu uma oportunidade. Para quem que eu vou? Se eu sair desse caminho, para onde eu vou? Mas a pergunta é: para quem? E não existe ninguém neste mundo que me ama como Jesus, nem me salva como Ele. É por isso que eu só tenho Ele na minha vida. E é por isso que enquanto eu puder, pela graça de Deus, eu quero estar ao lado desse Deus. E você? Para quem você vai? Posso dizer uma coisa? Você não precisa ir em lugar nenhum, porque Ele já está aqui com você, nas mãos dEle. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.